Hoje tem Flamengo, Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo pela sexta rodada do Campeonato Carioca. Mais uma novela envolvendo o caso Léo Ortiz. É isso aí, surgiu mais um imbróglio. Proposta de 270 milhões por Georgiano de Arrascaeta. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa manhã de domingo, dia de jogo do Mengão, como sempre recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos e minhas queridas, por favor, começou a assistir o vídeo? Já deixa o like. O like de vocês é muito importante. Eu vi vídeo aí com mais de 10 mil visualizações. E pouquíssimas likes, cara, o like de vocês é importante para que o nosso vídeo chegue a mais pessoas e também é muito gratificante para o nosso trabalho, gratificante demais. Você que não é inscrito no YouTube, se inscreva no botãozinho preto aqui embaixo, inscrito e inscrever. Se você aí que nos assiste no Facebook, nos sigam, ajude-nos a chegar a 25 mil seguidores. Então, vamos aqui para as notícias. Vamos lá, vamos trazer tudo sobre esse jogo do Flamengo aí, né? Como chegam os times para essa partida. Está tudo pronto e finalizado no Flamengo para o jogo contra o Vasco da Gama. O elenco do Mengão aí está com foco total no próximo compromisso da temporada. Dessa forma, na manhã de ontem, sábado, o técnico Tite finalizou a preparação para o jogo contra o Vasco na sexta-feira pela sexta rodada do Campeonato Carioca. As atividades ontem tiveram início às 9 horas da manhã no Ninho do Urubu, né? E no treinamento Tite teve aí a maioria dos jogadores à disposição. Desse modo, a expectativa é de que o comandante entre em campo com força máxima e não pode ser diferente, né? Tite já indicou aí uma equipe diferente da que entrou em campo diante do Sampaio Corrêa, né? No treino tático da última sexta-feira, o comandante aí colocou Pedro e Everton Cebolinha no ataque nos lugares de Bruno Henrique e de Gabigol. Já no setor defensivo, Fabrício Bruno e Guilherme Varela retornaram na vaga de Davi Luiz e de Wesley, respectivamente. Quem está brigando aí pela posição na lateral direita é o Wesley, Guilherme Varela, Mateuzinho aí que tem sido sondado pelo Grêmio por empréstimo, pelo Corinthians, que o Corinthians quer comprar, o Botafogo também queria comprar, mas já o jogador já deixou bem claro que não quer ir para lá, ele quer ir para o Corinthians tomar calote, né? Então, vamos mudando aqui de assunto. Vasco e Flamengo, aonde assistir esse jogo aí, né? A sexta rodada do Campeonato Carioca reserva o primeiro clássico do ano. Assim, o Vasco e Flamengo medem força neste domingo, dia 4 às 19 horas, no Maracanã. Este será o retorno do estádio, que ficou 38 dias fechado para melhoria no gramado, em virtude aí do show dos cantores Ivete Sangalo e Paul McCartney, ex-Beatle, e do intenso calendário do futebol brasileiro de 2023. De um lado aí, o Vasco da Gama ainda busca se aproximar do pelotão de frente neste início de temporada e soma 8 pontos na 7ª colocação. Do outro lado, o Flamengo aí também tem 8, porém tem um jogo a menos que o adversário da competição estadual. Nesse sentido, ambos visam se aproximar aí do G4 e do líder Fluminense, que tem 13 pontos. Ontem, né, o Botafogo empatou com o Nova Iguaçu em 2-2, depois de estar vencendo por 2-0. Eu te garanto que se tivesse mais um pouquinho ali, mais uns 5 ou 10 minutos, o Nova Iguaçu tinha virado para cima do Botafogo, né? O Botafogo jogou como nunca e teve os resultados de sempre, né? Vamos seguir aqui, né? O jogo vai passar aí no SBT, TV aberta, na Sport TV, TV fechada, e na Cazé TV no YouTube. Como chega o Vasco da Gama para esse jogo? Aqui, ó, o Gigante da Colina procura se recuperar no Clássico dos Milhões, visto que perdeu para o Nova Iguaçu por 2-0 no Parque Sabiá, em Minas Gerais. Estádio praticamente vazio, estacionou no meio da tabela. Ramon Dias não poderá contar com Paulinho, que sofreu uma grave lesão no joelho, e o duelo entre os arquirrivais
conta aí com uma decisão inédita. A FERJ convocou ambos os clubes para definirem em conversa o nome do trio de arbitragem. E Wagner do Nascimento Magalhães será o árbitro principal e Rodrigo Nunes Sá será o responsável pelo VAR com assistência de Bruno Arleu de Araújo. Isso aconteceu devido às polêmicas nos jogos do time de São Januário neste início de campeonato. Como chega o Flamengo para esse jogo, PQD? É isso aí. A tendência é que Tite vá com força máxima para o duelo contra o rival. Dessa forma, Pedro, Varela, Cebolinha e Fabrício Bruno, que foram poupados no triunfo diante aí do Sampaio Corrêa, devem retornar à equipe titular. Este será o primeiro clássico de La Cruz, principal reforço da temporada de 2024, que chega para ser titular no meio de campo rubro-negro. E por outro lado, Matias Vinha ainda não estará em campo, pois ainda precisa ser regularizado para atuar pelo time da Gávea, e será a terceira partida do elenco principal no campeonato, já que ficaram aí alguns dias nos Estados Unidos para ter pré-temporada e 2 amistosos no FC Series. Nicolás de la Cruz vai enfrentar o seu primeiro clássico no Brasil, seu primeiro clássico pelo Flamengo. Lá pelo River Plate, com seu arquirrival lá, se eu não me engano, é o Boca Juniors, eles tiveram lá 12 confrontos, né, com 4 vitórias do River Plate, 4 empates e 4 derrotas. Daqui será diferente. Vasco aí, né, pelo Campeonato Carioca, 6ª rodada, hoje no Maracanã, 19 horas e 30 minutos, né, provável escalação do Vasco da Gama: Léo Jardim, Puma Rodrigues, Medel, Léo ou João Vitor e Lucas Piton, Jair Praxedes e Payet, Rossi ou Serginho, Rian e Vegete, o técnico Ramon Dias. Provável escalação do Flamengo. Lembrando, a escalação sai algumas horas antes do jogo, né? Deve sair por volta das 18 horas, o jogo é às 19. Provável escalação do Flamengo: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Gerson Arrascaeta, De La Cruz e Everton Cebolinha. Pedro no ataque. Técnico Tite, árbitro da partida, como já falei, em reunião aí, em consenso entre Vasco e Flamengo, Wagner do Nascimento Magalhães. Os auxiliares são Luiz Cláudio Regazzoni e Gustavo Mota. O VAR fica por conta de Rodrigues Nunes de Sá. É isso aí. Vamos continuar falando ainda sobre esse clássico. O Flamengo aí vai em busca da sua 5ª vitória seguida contra a equipe Cruz Maltina. Flamengo, nos 10 últimos confrontos, venceu 8 e perdeu 2, né? O Flamengo não perde para o Vasco há 4 jogos. Sendo assim, a última vez que a equipe Cruz Maltina triunfou diante do Flamengo aconteceu no dia 5 de março de 2023. Na ocasião, o rival venceu o Flamengo por 1-0 em jogo válido também pelo Campeonato Carioca. Na última temporada, Flamengo e Vasco se enfrentaram 5 vezes. O time de São Januário venceu apenas uma partida, a primeira, enquanto o rubro-negro foi superior nos 4 seguintes. Desse modo, o aproveitamento do clube da Gávea diante do rival em 2023 foi de 80%. Além disso, neste recorte, o mais querido aí marcou 11 gols, enquanto teve a defesa vazada 5 vezes. Beleza? Vou trazer para vocês aqui os jogos entre Flamengo e Vasco em 2023. No dia 5 de março, Flamengo perdeu de 0-1 para o Vasco da Gama pelo Campeonato Carioca. No dia 13 de março, Flamengo venceu por 3-2 pelo Campeonato Carioca. No dia 19 de março, Vasco perdeu para o Flamengo de 1-3 pelo Campeonato Carioca. Quando eu botar o time na frente aqui, porque foi o mando de campo dele. No dia 5 de junho, Vasco perdeu para o Flamengo de 1-4 pelo Campeonato Brasileiro. E no dia 22 de setembro, Flamengo venceu o Vasco por 1-0 pelo Campeonato Carioca. Isso aí, galera. Então, que o Flamengo mantenha essa hegemonia em cima do seu rival, o Vasco da Gama, e que conquiste esses 3 pontos, podendo chegar à vice-liderança do Campeonato Carioca na tarde e noite de hoje, né? Então, vamos mudar aqui de assunto? Flamengo pode anunciar craque do Grupo City para formar dupla de ataque com Pedro. Que história é essa, PQD? Conforme repercutido pelo jornalista Fabrício Lopes do O Dia,
A bola da vez na equipe é o jovem Thiago Palácio, considerado uma das maiores joias do Grupo City, que também é dona aí do Bahia, para onde foi Everton Ribeiro, que não vai ter sua despedida hoje, já foi confirmado, né, no Maracanã, junto à sua torcida, como havia sido falado anteriormente, que no dia 4 ele estaria em campo para receber a homenagem aí à sua despedida, porque o Bahia tem um jogo muito importante pela Copa do Nordeste diante do Sport Recife, beleza? Então aqui, continuando aqui, o jogador que está com 22 anos de idade atua pelo Torque do Uruguai. Pela equipe em 2023, Palácio somou 35 jogos disputados, balançando a rede em 9 oportunidades. A média boa de gols aqui. Todavia não será tarefa nada simples fechar com ponta, visto que o Grupo City não irá liberar o atleta com facilidade para um rival. E o Bahia, inclusive, também quer ficar com o atleta. Como eu falei, o Bahia pertence ao Grupo City. Apesar de ter nascido na Argentina, Palácio tem nacionalidade uruguaia. Na carreira, antes de chegar a Torque, o jovem ainda atuou com as cores do Platense. Essas são as informações desse garoto aí. Fabrício Palácios, né? Então, mudando aqui de assunto, analista sugere Diego Costa no Flamengo e aponta 2 motivos. Deixar para a opinião de vocês. Vocês acham que esse analista tem razão? O Flamengo precisa de Diego Costa no seu elenco? Eu vou trazer aqui, ó. Sem clube, o atacante Diego Costa, de 35 anos, foi sugerido ao Flamengo por Vitor Nicolau, analista tático no Mundo Rubro-Negro e também no canal Falso 9. De acordo com Vitor, o ex-centroavante do Botafogo poderia chegar ao Flamengo para jogar pouco, porém em momentos específicos das partidas, ou seja, quando o Flamengo precisar de um gol no final para empatar ou virar o jogo. Outro motivo que Nicolau defende Diego na Gávea é pela experiência. É o que ele disse aqui, ó, abre aspas. Eu teria um centroavante veterano conversando com ele. Olha, você vai jogar pouco, será reserva do Pedro e esse é o projeto. Gabigol vai jogar muito mais do que você. Eu traria o Diego Costa, por exemplo, sentaria com ele, Diego, só não dá para te pagar 1,5 milhão. Ele é um cara competitivo. Se arrumar problema, tudo bem. Tem um técnico agora que é um paizão, disse o analista durante o programa do podcast. Presta atenção, diz que o Diego Costa, né, o Flamengo está ali no jogo 0-0, um jogo truncado, ele é um cara que, além de técnica, tem muita força física e pode ajudar ali o Flamengo nessas competições. Ele disse que o Gabigol ele joga mais fora da área, fazendo ali o facão. O Diego Costa já tem esse estilo de jogador de presença de área igual o Pedro. Vocês acham que ele tem razão? Vocês acham que o Flamengo precisa de Diego Costa no seu elenco? Então, vamos voltar aqui para o Campeonato Carioca. A 6ª rodada do Campeonato Carioca teve início ontem, sábado, dia 3, com o jogo entre Botafogo e Nova Iguaçu. No entanto, a partida terminou com tudo igual no placar em 2-2. Portanto, com o resultado do duelo, o Flamengo tem chance muito grande de chegar a vice-liderança. Eu vou trazer a tabela atualizada até o momento do campeonato. Fluminense primeiro com 13 pontos, Botafogo é o segundo com 11 pontos, Nova Iguaçu terceiro com 11 pontos, Madureira é o quarto com 9 pontos, Boa Vista é o quinto com 9 pontos, sexto é o Flamengo com 8 pontos, o sétimo Vasco da Gama com 8 pontos. Né? Oitava Portuguesa também com 8 pontos, o nono é o Volta Redonda com 4 pontos, 10º Bangu 1 ponto, 11º Sampaio Corrêa com 1 ponto e o 12º Lanterna é o Dax Rio com nenhuma pontuação. Para fechar o vídeo aqui, vamos falar agora sobre Léo Ortiz. Eu não queria mais falar sobre Léo Ortiz, igual vocês já repararam. Eu não falo sobre o caso Marcos Braz. Quem tem que decidir isso é a Justiça. A única coisa que eu falei, a torcida organizada emitiu uma nota de repúdio a essa violência do Marcos Braz contra o torcedor. Eles também têm que emitir notas de repúdio para torcedores que promovem violência nos estádios, né? Justo pelo justo, como diz na novela Renascer. Surgiu uma nova situação nas negociações
do Flamengo com o Bragantino com relação a Léo Ortiz. As tratativas entre as partes seguem muito complicadas e um desfecho para toda a situação ainda não tem data prevista, o que vem incomodando muito a nação rubro-negra, vem incomodando os torcedores do Massa Bruta, vem incomodando a diretoria do Flamengo, a diretoria também do Bragantino, né? De acordo com o jornalista Júlio Miguel Neto, apareceu mais um problema nas conversas que pode complicar e muito o andamento do desejo do Flamengo em finalmente poder sacramentar a negociação com Léo Ortiz. A forma de pagamento. Fechou a janela europeia, Red Bull Bragantino diminuiu para 8,5 milhões de euros, 45 milhões de reais na cotação atual. Flamengo chegou a esses 8,5 milhões pedido pelo Red Bull Bragantino. Porém, agora o impasse está na forma de pagamento. O Flamengo quer pagar parcelado. Eu vou me informar em quantas parcelas o Flamengo quer pagar. Porém, o Red Bull Bragantino, ele quer que o pagamento seja de outra forma. Eu também vou averiguar isso. Essa matéria eu peguei hoje pela manhã. Estou trazendo aqui para vocês. Beleza? Vamos lá, nação. Não podia deixar de fechar esse vídeo sem falar sobre esse assunto aqui. Sobre sondagens nas últimas semanas sobre Georgian de Arrascaeta, uma matéria que foi vinculada aí no Bola VIP Brasil, né? Eu li o comentário aqui de um torcedor, falou, mentira essa matéria, essa página, né? Desmentindo aí o Bola VIP Brasil. Gente, Mateuzinho tem 3 times querendo a contratação de Mateuzinho. Grêmio, que é por empréstimo, Corinthians, que é comprar o jogador em definitivo, e o Botafogo também quer contratar o jogador em definitivo. Quiçá Georgian de Arrascaeta, que é um grande jogador, né? Aqui, ó, rumores sobre negociações do Flamengo. Arrascaeta tem sido um dos principais jogadores do Flamengo nos últimos anos. Nesse sentido, com suas grandes atuações, diversos clubes do futebol do exterior estão de olho em sua contratação nas janelas de transferência. Qual o Flamengo fica de olho em vários jogadores. O Flamengo sonda vários jogadores. Georgian de Arrascaeta recebe muitas sondagens, né? Nas últimas semanas surgiram diversas informações que o Uruguai estava sendo procurado por algumas equipes para saber os melhores detalhes. O camisa 14 recebeu principalmente sondagens do futebol árabe. Sondagem e não proposta, né? Então aqui, ó, na última terça-feira, dia 30, o mercado árabe fechou e a Arrascaeta não recebeu, de fato, nenhuma proposta oficial, né? Um certo temor da diretoria rubro-negro caso chegasse uma proposta pelo atleta. A multa rescisória de Georgian de Arrascaeta é 50 milhões de euros, cerca de 270 milhões de reais. O empresário do Arrascaeta, Daniel Fonseca, em entrevista aí à Rádio Esporte 890 do Uruguai, falou que a Arrascaeta tem recebido sim sondagens, mas ele não quis falar sobre saída do atleta do Flamengo. Ele não deve sair nem tão cedo. O empresário disse que ele está muito feliz no Flamengo, está muito satisfeito no Flamengo, principalmente depois da chegada aí dos seus compatriotas, né? Matias Vinha, Nicolas de la Cruz. O atleta está muito satisfeito no Flamengo, está muito feliz. Tem aí também o Guilherme Varela. Então é isso aí, galera. A notícia é verdadeira. Sondagem ele recebe, Gabigol recebe, Pedro recebe. Agora, propostas oficiais não chegaram à mesa do Flamengo. Beleza? Só isso que eu tinha para esclarecer. Um abraço, fique com Deus.